Fala, galera! Hoje mais um dia aqui no podcast, aqui Plenário 5, aqui com meu amigo, professor, camarada, parceiro, quase tudo. Opa! Doutor Lucena, tudo bem? Beleza, e você? Vamos para mais um programa maravilhoso hoje? Mais um programa Plenário com... 5 hoje tá bom demais, como palestrante sempre, né? Maravilhoso. Quem é o palestrante? Quem? Fala para nós. Quem? Raimundo Nonato, não? Não. André Nino! Ele Tudo mesmo. bom? Fala, meu querido! Grande Pedro, grande Lucena, bom dia, que prazer estar aqui. Cara, eu tava já emocionado, louco para vir participar aqui desse podcast. Eu tenho assistido, tenho acompanhado o trabalho de vocês, estou vendo aqui quantos de palestrantes, quantos de professores, quantos profissionais. Tudo fera. Fera, os caras de alta envergadura da advocacia aqui, cara, Tudo maravilhoso. fera. Vocês estão de parabéns, viu? Agora não, parabéns é para vocês que vêm aqui nos prestigiar e prestigiar todo esse público que nos assiste. E não deixe, você já começa já... Vamos começar correto? Já faz, se inscreve no canal, já dá o seu joinha, dá os seus comentários, manda que tem muita pergunta, muita coisa boa aqui para hoje. Agora, para quem não te conhece, quem é André Nino? André Nino, advogado, criminalista, um sonhador, aquele ainda que acredita. Rico. Quase, pra eu ter o meu primeiro milhão, tá faltando 999.099 centavos. Aquele advogado ainda que carrega em si aquele sonho de buscar a justiça, de estar lutando ali pelaquela pessoa que nos constitui, ainda mais na advocacia criminal. Vocês sabem que é esse pesar, né, que a gente traz no dia a dia, que é defender aquele bem maior, segundo bem maior do ser humano, que é a sua liberdade. Então o André Nino, ele é ainda esse sonhador que busca dentro da advocacia promover o máximo possível de justiça, né, e defesa daquele que me constitui. É um exemplo na advocacia criminal, né, Luciana? Sim, nós só temos a agradecer pessoas na envergadura do nosso convidado aqui, outros palestrantes convidados que já passaram por aqui. Sim. É uma alegria, né? É uma alegria. O doutor Nino é um advogado muito querido e que muito contribui, né, no dia a dia com a advocacia paulista, né? Então, desde já, Nino, obrigado por ter aceito o convite, tá? E eu queria começar com você, já que eu sei que é também a sua especialidade, né, e tal, você explicando um pouco o que é balística, né? Algo que a gente certamente utiliza muito no júri, né? Então, o que é balística? A balística forense, ela deve ser aplicada no tribunal do júri, né, também, porque é uma ferramenta extremamente importante para o advogado, o tribuno do júri. A balística forense, ela vem fazer o quê? Ela faz uma análise da arma, das munições e também dos vestígios que são deixados no corpo de delito. Entendi. O que a gente estuda na balística forense? A gente vai ver o funcionamento daquela arma, né, qual o tipo de armamento, munição, tipo de munição, e aí quando a gente começa a analisar a questão da necropsia, a gente consegue ver pelos vestígios deixados por marcas de disparo de arma de fogo, qual foi mais ou menos o contexto ali que ocorreu aquele crime. E isso serve muito para o tribuno do júri desclassificar uma testemunha, para ele trazer uma nova visão da ocorrência daquele fato. Por exemplo, uma testemunha que diz que viu o autor do disparo fazendo um disparo próximo à vítima. E quando você vai ler o laudo, a gente vê que não tem aqueles vestígios característicos da proximidade. Né? Nós temos, por exemplo, um vestígio que a gente consegue identificar com um tiro encostado ou um tiro muito próximo, que é o tiro a queima-roupa. Um tiro a média distância, ou seja, em torno de mais ou menos 15 a 20 centímetros, a gente vai ver uma zona de esfumaçamento no corpo de delito. Entendi. E um tiro ou um disparo ocorrido um pouco mais distante, em torno de mais ou menos até 50 centímetros, a gente vai ver as marcas de tatuagem, né, que a gente chama marca de tatuagem, que são aqueles grânulos de pólvora não combusto que incrustaram na pele da vítima. Entendi. Então, quer dizer, por meio do projétil... Aliás, é projétil ou projetil? Projétil. Projétil. Então, por meio do projétil é possível, então, né, que se encontra no corpo da vítima, é possível saber, né, qual arma ele partiu, ou seja, que tipo de arma é? Não. A arma não, o calibre sim. Ah, o calibre sim. Porque eu vejo muita gente, às vezes, falando coisas... porque eu sou pós-graduado em perícia criminal e ciência forense, então eu conheço muito de perícia, e uma das questões que fizeram com que eu aprofundasse ainda mais o meu estudo com relação à balística forense foi exatamente a boa aplicação dela no plenário do júri. Entendi. Tá? Então, quando a gente fala de
vestígios e marcas de projéteis, encontrando-se o projétil, a gente consegue saber qual o calibre dessa arma, mas não a arma propriamente dita. Uma vez eu vi um especialista, inclusive, falando que num caso do Rio de Janeiro, onde que uma pessoa foi morta, falou, olha só, a arma que atingiu a vítima foi um AK-47, porque a munição era de um 7.62. E aí eu falei, gente, calma lá, o fuzil que a polícia usa, que é uma... eu não lembro qual que era a arma lá na época, enfim, também calça o calibre 7.62. Então, o calibre em si não vai identificar a arma, identifica o projétil, melhor dizendo, não identifica a arma, mas identifica o calibre. Entendi. Só faltava falar que a arma era branca também. Pintada, só faltava, né? Agora, Nino, você acha que assim, os jurados, né, eles são pessoas leigas, né, e tal, enfim, temos lá engenheiros, médicos, dona de casa, enfim, realmente temos lá um público bastante diversificado, né? Você acha que, especialmente esse público mais simples, que eventualmente compõe os 7 jurados, né? Eles têm condições de compreender essa explicação tão técnica acerca da balística, ou seja, muitas palavras que a pessoa que se dispõe a falar desse tema lá no júri, né? Você acha que não há um certo desperdício? Não sei, eu gostaria de ver você dizendo acerca disso, ou seja, eu acho tão técnico, tão difícil de compreender, que eu fico imaginando que, eu fico tentando ver como explicar isso para o jurado simples, né? Certo. Luciana, eu não entendo que é um desperdício de técnica. Por quê? Porque o advogado ele tem que saber como fazer isso. Tá. Porque uma coisa é nós estarmos conversando aqui e eu falar para você, olha, um tipo de projétil ele produz uma marca diferente de outro projétil, tá? É diferente eu falar e é diferente eu mostrar. E nós temos um entendimento e sabemos que a lei garante que o advogado, no plenário do júri, utilize a sua plenitude de defesa ali para estar demonstrando a sua argumentação. Que é diferente da ampla defesa, que é né? muito diferente da ampla defesa, né? Então, o que eu faço? Eu trago toda uma técnica e de demonstração com vídeos e fotos. Então, não é o que eu somente digo. Legal. Eu mostro para os jurados. Que bom. Entendeu? Então, assim, eu te dar aqui como uma questão de exemplo, Legal. um plenário que eu fiz, que eu absolvi um rapaz acusado de ter trocado tiro com policiais. E quando eu pergunto para o policial qual é o tipo de munição que ele utiliza, ele no plenário, ele falou, doutor, calma aí, eu tenho uma aqui, tirou a arma dele, tirou uma munição dele do carregador da arma dele, da pistola dele, e a munição que ele estava utilizando, que é a que a polícia utiliza, é uma ponta oca expansiva. Uma munição de ponta oca expansiva. Eu peguei a munição, mostrei para os jurados, pedi para que os jurados prestassem muita atenção no tipo de munição que eu estava demonstrando e depois eu trouxe todo um vídeo mostrando quais são as diferenças entre um projétil de ponta oca expansiva e de uma ponta ogival. Então, os jurados viram vídeos mostrando qual que era o tipo de ferimento, né, o impacto que causava de cada um tipo de munição que é utilizado. E a justificativa para que os policiais dissessem que o meu cliente tinha sido o autor do disparo contra eles é porque o meu cliente tinha uma marca, 2 marcas na barriga. E eu mostrei para os jurados que aquelas marcas seriam impossíveis de ser produzidas daquela forma se ele tivesse sido atingido por uma munição de ponta oca expansiva, que fez com que os jurados entendessem ali todo o contexto, com vídeos, com fotos, e absolvessem o meu cliente. Então, é uma técnica que o advogado tem que desenvolver para levar para os jurados. Entendi. Isso é muito bom ele falar isso aqui, até para os advogados que estão aí querendo militar no tribunal do júri, se atentarem efetivamente, se atente aos mínimos detalhes, são esses detalhes que fazem a diferença, né? Não basta só ir com uma narrativa, né? Isso a gente vê ainda alguns com alguma deficiência, né, nesse sentido, ir com muita narrativa, mas não ir com o demonstrativo. E isso é interessante. Legal. Porque o Lucena apontou uma coisa muito interessante, falando aqui para quem está nos assistindo,
que é a questão de você passar para os jurados a segurança daquilo que você está falando, né? Que você está fazendo. E o jurado, enquanto leigo, que foi o que o Luciano disse, ele não entende de muitas questões técnicas, mas ao ver aquilo que a gente está falando, ele consegue internalizar, né? E assimilar e aí ter um melhor material ali para ele poder decidir. No júri eu acho que a gente tem que, né, muitas vezes ser didático, porque não adianta a gente chegar lá e falar, né, porque senão o cara não vai compreender, né, e tal. Mas eu acho que a sua explicação é realmente muito boa, né? Viu? Mas também, olha de quem vem, né? André Nino, gente, André Nino aqui. Agora, Nino, você entende que o advogado do júri, atualmente, né, ele faz um júri com liberdade total, né? Nós viemos aí a gente vive hoje toda uma liberdade em nosso país, né, e tal. Então, assim, eu te pergunto, às vezes eu estou fazendo júri e também ouço alguns reclamos de alguns colegas que fazem júri, não pude fazer isso porque o juiz fez isso, eu tive que pedir para o tribunal, não sei o quê. Às vezes eu percebo que tem alguns entraves e é lógico, a gente sabe fazer o júri, a gente não se deixa bater, mas muitas vezes a gente tem que, talvez, não, vou deixar isso passar, não sei o quê, para a gente tentar fazer o júri, enfim, às vezes é mais interessante fazer dessa forma. Então eu te pergunto, você percebe que você tem alguma limitação hoje? Muito embora vivamos, né, esse período de liberdades e tal que a gente vive no nosso país, você percebe algum entrave? Ou você fala, não, o júri é meu, faço do jeito que eu quiser, ou não? Luciano, eu tenho percebido ultimamente, né, não só nos meus júris, mas também nos que eu tenho acompanhado, que de fato não há essa liberdade que você disse, tá? Na verdade eu vejo uma grande restrição, principalmente com relação à questão da defesa técnica do advogado. Por quê? Porque o advogado hoje, ele está limitado nas palavras que ele deve dizer, tá? No sentido do quê? A gente tem visto alguns casos, tá? Está aí, foi divulgado pela mídia, outros pela internet, em que, dependendo do que você fala para uma mulher, seja uma promotora, seja uma juíza, você vai sofrer ali algum tipo de limitação até no que você pode dizer. Então, nessa esteira do que você vem dizendo, você já demonstra uma limitação dentro do princípio da plenitude da plenitude, exatamente. Então, exatamente. Então, assim, quer dizer, há então essa limitação. Com certeza. E digo mais, não estou falando só isso. Tem outras também, tá? E por isso que para o advogado que pretende militar no tribunal do júri, ele tem que se especializar o máximo possível. E ele entender que nem tudo é flores no plenário do júri. Não é porque existe dentro da nossa Constituição, né, o verbete com relação à plenitude de defesa no plenário do júri, especificamente no plenário do júri, que o advogado pode tudo. Artigo 5º, 38, letra A. Exatamente. Por quê? Porque poder ele pode, mas infelizmente hoje a visão canhestra que nós temos do nosso judiciário, dos membros do Ministério Público, e às vezes até por parte de outros advogados, é no sentido de manietar a defesa, tá? Para que se consiga ali muitas vezes uma condenação injusta. Por isso que a gente também vê quantas e quantas condenações há que são reformadas depois por conta da injustiça que ocorreu. Exatamente. Então quando a gente começa a falar de limitação, eu não falo somente da questão do que você deve escolher as suas palavras ou não para falar, mas também outras limitações. Enquanto defensor de prerrogativas aí há mais de 15 anos, eu tenho visto também muitas violações de prerrogativas da advocacia. Hoje em dia nós temos visto aí muitos juízes e promotores sendo contra o advogado exercer o seu direito processual de gravar as audiências, que também é uma limitação ao próprio exercício da advocacia. Seria uma plenitude, né? Então, e o que eu digo mais com relação à gravação é que é o seguinte... quem não vai violar minha prerrogativa, quem não vai me ofender moralmente, quem não vai atacar a minha honra, não tem preocupação nenhuma em que eu grave uma audiência. Pois é. Né? Eu estou exercendo um direito que consta lá no artigo 367, parágrafos 5º e 6º do Código de Processo Civil, que a gente aplica com base no artigo 3º do Código de Processo Penal. Nós temos a LGPD que garante que se grave também. O que ela diz, diferente que muitos juízes utilizam, não, mas a LGPD fala isso, fala aquilo, mas só que nos seus artigos, salvo engano, 4º, 7º e 11, ele fala da questão da divulgação da imagem. Então, quer dizer, você não é impedido de gravar, você é impedido de divulgar. Né? Então, é completamente diferente. Então, respondendo a sua pergunta, eu tenho visto, sim, uma grande limitação para nós atuarmos no plenário do júri. Mas aí, como fazer para... Como fazer? Ser um advogado experimentado, ser um advogado... Você gostou da pergunta? Como fazer? Eu acho que essa pergunta que você fez
fez, Pedro, essa pergunta que você fez, todo mundo que está nos assistindo está fazendo. Exatamente. Tudo bem, você falou que acontece, Lindo, doutor, maravilhoso. mas Agora eu você quero não- saber. Agora, o que eu posso fazer? O que Exatamente. você pode fazer, advogado jovem que está começando agora no plenário do júri, advogado mais experimentado que também está vendo essa mudança havendo no nosso judiciário de limitação do exercício da advocacia, você deve se preparar. Porque muitas das vezes nós somos pegos no contrapé, porque você imagina, você está preocupado em fazer a sua peroração, você está preocupado em bem defender o seu cliente, você está preocupado em não ofender a parte, mas uma hora o promotor fala alguma coisa que você é pego ali desprevenido. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma seleção já pronta de vários tipos de violações e limitações da minha defesa, que eu já falo, excelência, questão de ordem, quero que conste na ata, Perfeito. e aí eu faço a minha colocação. O advogado ele tem que estar preparado. Outra questão, o advogado não pode ser, eu vou utilizar aqui uma palavra mais tranquila, né, um bunda mole. Ele não pode ficar com medo de exercitar a sua profissão, porque ali depende dele, do trabalho dele, a liberdade daquela pessoa que está sentada no banco. Então, respondendo a sua pergunta, Pedro, é se preparar, é antever aquilo que pode acontecer contra si. E aí, estando preparado para isso, tendo peito para poder rebater ali no momento em que há uma afronta a você, advogado, você rebater na hora. Você falou assim, Maravilha. mas aí eu vou pedir para constar na ata e tal. Ok, e quando o juiz, né, que não entende que a ata não é dele, sim do juízo, diz, não vai constar na ata e tal, o que você faz? Chama a polícia. Não tem como... Chama a polícia. A polícia já tá lá. Então, tem uma questão que muitos advogados, é onde que eu falo do preparo, tá? A nossa legislação, ela é afirmativa no sentido do que a ata não é do juiz, a ata é do juízo. Exatamente. Então, por lei, tudo que acontece deve constar na ata. Geralmente o juiz utiliza da expressão seguinte: doutor, mas já está gravando. Excelência, uma coisa é gravando. excelência, está gravando. Eu não vou ficar aqui Tá na restrito a uma gravação de 2, 3 horas, 4 horas, para que o desembargador depois analise a parte que eu quero que analise. Então, a legislação ela é clara no sentido de que todos os incidentes, tudo que acontece deve constar na ata, então eu peço para a senhora constar na ata. Agora, se o senhor não for constar na ata, eu quero que conste na ata, porque o senhor não está constando nada na ata, entendeu? Ou grava isso, exatamente. né, explicando, você tem o seu telefone, grava ali na hora, olha, hora tal, dia tal, no plenário tal, processo tal, pedir para a juíza ou o juiz constar na ata e ele se recusou. E aí depois você junta isso numa reclamação, numa eventual imediatamente recurso. também, né, depois, né, imediatamente, ou até mesmo ali no ar do café, você pode fazer uma petição e juntar nos autos. Exato, eu já Olha, ia falar isso agora. Por quê? Porque se você tá ali, hoje nós temos aqui no fórum da Barra Funda, no estado de São Paulo, nós temos acesso à internet em todos os plenários. Sim. Então, você tá com o seu token ali, na hora você prepara uma petição e já junta nos autos, Temos informando. até TV, Temos até TV agora. TV, né? Não conosco. Então, essa Talvez. questão também, Lucena, mais um material, mais uma forma do advogado fazer constar ali o que ele quer que conste. Sim. Ele faz uma petição na hora ali, na mesma hora, junta no processo. Excelência, o senhor não vai fazer constar na ata? Doutor, o senhor não vai fazer constar na ata? Tudo bem, eu estou peticionando e juntando agora os meus reclamos e acrescentando que só estou fazendo isso porque o senhor não Beleza. está constando na ata. Legal. Ô, Luciano, mas agora quebrando um pouquinho o gelo, Diga-me. porque a gente também tem que passar informação e divertimento para quem nos assiste. Por que da TV que você falou agora? Você tem alguma coisa a ver com isso? Eu? Não. Totalmente, né? Conta um pouco a tua história com o promotor de justiça que obrigou a ir pro plenário Não, das televisões. é que aquelas TVs lá, Isso, conta, o promotor falou que, enfim, que eu não ia usar a TV dele, não sei o quê. Aí eu representei a OAB, né? E surgiu lá um processo pra gente ter essas TVs que a gente tem. Mas aí você atualmente lá. falou o quê? Não, mas O pai da queremos criança, saber, queremos saber o que você falou para o promotor quando você foi indagado pela questão da televisão. Você falou o que para ele? A televisão é sua? Foi alguma coisa que você falou? A televisão não é sua? Se é sua, leva para sua casa? Não foi isso que você falou? Eu não falaria isso. Eu não me recuerdo. Não me recordo. Pra quem... Ele fica- presta atenção. Guarda Pra tudo quem aí, conhece né? aqui Olha que isso. esse profissional de mão cheia,
sabe muito bem as capacidades aqui da criança. Vamos Mas lá. olha, doutor Nino, eu gostaria de saber de você o seguinte, né? Qual é a sensação, né? O que você sente, né? Porque assim, a gente se prepara para fazer um júri, né? E a gente estuda bastante, a gente usa, né, sei lá, as nossas... a gente usa o ser que a gente é espiritualmente, né? A gente vai lá e a gente se prepara para fazer um júri, né? E de repente a gente perde o júri, né? Qual é a sensação que você sente? Ou seja, o fato de você ter ido lá, dado a sua alma para fazer esse júri, porque a gente realmente se dedica, né? Estuda pra caramba e tal. Qual é a sensação que você sente? Você sente uma sensação de ter perdido o júri quando você perde? Ou você sempre ganha o júri? De 10 você ganha? Como é que é isso? Luciano, eu digo até hoje, seja qual causa foi que eu assumi para defender, eu nunca perdi. Na verdade, eu só falo de um caso que, infelizmente... Você ganhou todos? Eu digo que eu ganhei todos. Mesmo meu cliente sendo condenado, tá. eu digo que eu ganhei todos. Sim, sim. Tá, eu só tenho um caso na minha vida, que eu também entendo que eu não perdi, porque foi uma baita de uma injustiça, DNA comprovando que o rapaz não tinha cometido crime de violência sexual, e mesmo assim, uma juíza o condenou. Infelizmente, essa família não teve condições de continuar pagando os honorários, foi para a defensoria e eles mantiveram lá a condenação dele. Pasmem, né? Pasmem, excelência, né? Com DNA negativo de que ele havia violentado a menina. Então a gente vê que a injustiça e o erro não foi meu, porque eu fiz todo um trabalho de pedir DNA, pedir que fosse feito separação de genes, então de forma técnica comprovei que ele não cometeu o ilícito e ainda assim ele foi condenado. Então até esse caso eu digo que não perdi, porque o meu trabalho foi um trabalho muito, muito bem feito. A minha frustração, na verdade, é com o judiciário, porque traz esse descrédito no sentido do que uma pessoa é condenada não porque foi provado que ela cometeu o crime, mas sim porque aquele julgador não se despiu da sua natureza humana, né, para se revestir de um julgador equidistante das partes, imparcial, que vai analisar a causa e não a pessoa. Então, infelizmente, nesse caso, quem perdeu foi o judiciário. Porque, na verdade, assim, quem perdeu foi a somatória de desacerto, né? Que poderia levar ao ganho. Sim. Porque você fez a parte correta. Eu nunca imagino, doutor Nino, um advogado que perca a causa no sentido de foi lá e perdeu a causa e tal. Porque, de propósito. Todos nós estudamos muito, né, o processo. E não só estudamos, né? Eu acho que o advogado que se propõe a fazer júri, ele é uma das pessoas mais humanas, humanas, e que mais querem ver a justiça ser feita. E essa questão da humanidade para o tribuno do júri, me parece criar um diferencial para nós que fazemos o júri, porque a gente sabe que tem muitos advogados extremamente competentes na área criminal, mas que eles não se sentem seguros, né? E talvez às vezes nem estão preparados para fazer um plenário do júri. Isso é normal. Tem gente que tem mais facilidade para falar em público, tem outras pessoas que não. E isso é natural, não é nenhum descrédito para quem não faça o plenário do júri. Mas aquele que assume para si, né, esse sacerdócio que é defender aquela pessoa, que muitas das vezes, quando qualquer um da sociedade olha, vê um caso indefensável, nós ainda dentro da nossa humanidade, olhando para aquele ser não como um criminoso, mas como uma pessoa. E eu digo sempre o seguinte, que o crime de homicídio, ele é um crime diferenciado, porque ele não é da natureza humana, que eu quero dizer no sentido de que ele não é um assassino muitas das vezes, né? O que eu digo de assassino é o seguinte, a pessoa que tem a vontade de cometer o crime. É diferente do roubador, porque ele sai ali todos os dias de forma reiterada para buscar roubar o patrimônio de outra pessoa. O furtador, o estelionatário. O homicida não, ele comete um crime, mas muitas vezes ele não é criminoso. Às vezes é movido por violenta emoção, por aquela última gotinha que caiu. Última gotinha ali, você tá ali de saco cheio, acontece alguma coisa. Uma legítima defesa também, que gera um homicídio. Pois e você acaba cometendo um crime. Então, quando a gente tá ali fazendo o nosso trabalho e a gente consegue passar ali um trabalho de excelência, mesmo a pessoa sendo condenada, né, eu não sinto que eu perco. Tá? Às vezes eu fico frustrado quando a gente vê uma alta possibilidade de êxito ganho e perda
na absolvição e a gente não consegue. Mas em quase que na totalidade a gente consegue uma pena um pouco menor, consegue tirar uma ou duas qualificadoras, que já é muita coisa, entendeu? Então eu entendo que o advogado, quando ele faz um excelente trabalho no plenário do júri, ele não deve carregar para si uma frustração, né? Mas sim a certeza de ter feito um bom trabalho. Eu entendo que o advogado ele deve se frustrar quando ele disser o seguinte, cara, eu não fiz um bom trabalho. Sim. Verdade. Sim. Aí sim. Não, e é importante falar nessa questão das injustiças do judiciário, que qualquer um de nós, como advogado, pode sofrer diariamente. Você falou numa questão de DNA, numa questão do júri, etc. Mas eu vou muito mais simplificado na questão do princípio do indúbio pro réu. Ainda tem condenações que mesmo em audiência, estando comprovado, estando aquele meio a meio, eu tenho 50% de dúvida se foi ou não foi a pessoa que está sendo investigada, que está lá como réu no processo, se foi ou não foi o autor do crime, seja ele qual for, e ainda tem juiz que mesmo com isso, estando presente o princípio do indúbio pro réu, que é coisa básica que a gente aprende nas faculdades, tem juiz que condena. Então é uma injustiça assim absurda. E ainda temos recentemente julgados no tribunal pedindo para reformar essa decisão, ou seja, algo bem, sabe, muito mais simples do que um caso de DNA, com perícia, etc, etc. E aí tem essas injustiças que o advogado tem que estar preparado para elas. Pois é. É verdade. Mas você está no ambiente do júri, é assim que funciona. Mas é... Doutor Nino, eu queria saber o seguinte, quanto ao formato físico, né, do júri, ou seja, eu sempre fico observando, assim, eu estou fazendo júri, aí eu falo, puxa, mas por que é assim, né? Como é difícil a gente mudar alguma coisa, né? A forma como o promotor fica, né, ao lado do juiz, né? Mas você tá com ciúme, você quer ficar ao lado do juiz. Não, é por isso eu quero que você quer ficar ao lado do juiz. Ficar ao meu lado para ficar tudo pra quê? igual. Pra você dar uns apertinhos nele? Então, assim, você tem que... você não acha estranho essa composição? Ou seja, eu acho que o promotor deveria ficar ao lado da advocacia, né? Ou seja, ali, né? Ou então em outro lugar, menos ali ao lado do juiz, por quê? Ao lado direito ainda. Ao lado direito. Já tem a simbologia do lado direito. Porque o promotor, o que ocorre? O júri, né? Os jurados são pessoas leigas, são pessoas do povo, né? E vai achar que o fato do promotor estar ao lado do juiz, o promotor é mais do que o advogado. E acaba sendo na prática. Outro dia eu vi lá, sabe por quê que é? Porque a condição que ele é colocado lá faz com que ele não se levante para perguntar para a testemunha. O que a gente faz? Eu, por exemplo, sempre pergunto, excelência, daria para voltar, né, a cara da testemunha para o júri? Não, doutor, não dá, porque o microfone não dá, o fio não chega lá, não sei o quê. A testemunha fica virada para o juiz, né? Então, quer dizer, para que eu tenho que sair da minha bancada, ir lá ao lado do promotor para que a testemunha vire a cabeça para mim e o jurado possa ver a emoção dela ao responder a pergunta, né? Então, quer dizer, por isso que eu te digo que ele fica em vantagem em relação à advocacia. Tá? Então, assim, deveria realmente haver uma mudança, e para haver essa mudança, teria que nós, advogados, nos colocarmos, né, descontente com esse formato do júri. Eu queria que você falasse sobre o formato do júri atual, que é feito dessa forma lá. Juiz ao lado do promotor, jurados, advocacia pública e tal. Não deveria ser melhor equacionado isso? Com certeza, Lucena, mas assim, você disse e já quase que respondeu o que eu ia falar com relação às técnicas. O advogado ele tem que ser técnico, ele tem que ver o problema e não... Óbvio que a gente não deve se conformar nunca com aquilo que desagrada a advocacia, que traz algum tipo de prejuízo para a advocacia. Então deveria sim haver um levante para que a gente de fato alterasse esse formato, porque quando a gente vê aqueles julgamentos, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê o juiz, né, promotor e advogado, isso, na mesma linha ali. Então. E quem senta ao lado do juiz é a pessoa que está sendo interrogada ali, né? Ou seja, ou a testemunha, ou o assistente também. E pronto, entendeu? O formato melhor seria esse. Mas enquanto a gente não tem, né? Enquanto a gente deve brigar isso, mas por enquanto que a gente não tem, a gente tem que usar de técnicas. Se você falou uma técnica, se posicionar ao lado do corpo de jurados para que eles se voltem
para ser obrigados a se voltar para o lado dos jurados para poder falar. Outra questão que eu faço, Lucena, eu quero ir no banheiro, por exemplo. Você tem que pedir para o juiz para ir no banheiro? Não. Mas você vai lá no ouvido do juiz, eu vou sair aqui um pouquinho para ir no banheiro ali, tudo bem? Então, aí o juiz dá uma risadinha, o jurado não sabe o que você está falando. Mas na cabeça dele, Lucena, ele acha que o advogado já tem um contato ali com o juiz, que é amigo do juiz. Você nunca viu o juiz, é a primeira vez que você está ali naquela comarca, entendeu? Você tem então trazer subterfúgios outros para você colocar na cabeça do jurado que está assistindo tudo aquilo, que você também é próximo do juiz. Então, são essas técnicas que a gente deve utilizar. Tem tantas outras aí, né? Então, você vai ali, você fala, conta uma piadinha qualquer, fala alguma coisinha ali, que o juiz dá uma risadinha, você fala, o jurado tá olhando assim, não tá sabendo de nada, mas ele fala assim, pô, os caras são tudo amigos, entendeu? Então, é isso. A gente, por enquanto que a gente não tem o ideal, né? A gente tem que se virar da forma que dá. E tem que ser técnico. O advogado tem que achar essas... É o famoso quem não tem cão, caça com gato. Não é? Caça com rato, caça com qualquer coisa. Isso aí. Vem cá, eu sei que, né, nas entrelinhas do que você já falou até aqui e tal, você até já contemplou o que eu vou te perguntar. Mas você consegue descrever o advogado ideal para o júri? Ou seja, qual é o advogado, em poucas palavras, ideal para o júri? Nota 1000. Ó, Lucena, esse cara, né, ele é o ideal para fazer júri. Como é que o advogado, como você formaria, né? Você que dá cursos, né? Aliás, tem um curso seu aí que está vindo e tal, para 2025, né? 2025, curso completo. Você que vai fazer um curso aí e tal, o que você vai dizer, né? Para os advogados, no momento que você esteja dando aula, você vai virar para eles assim e dizer, olha, o advogado tem que ser assim. Em poucas palavras, como seria o advogado ideal para o júri? Esse advogado é nota 1000. O advogado ideal para o júri, ele tem que respirar o júri. Começa desse princípio. O advogado, na sociedade, ele tem que entender, e essa é a minha visão, né, respeitando qualquer outra que seja contra, o advogado dentro da sociedade, ele é um ser à parte. Porque ele lida com as tragédias humanas. Perfeito. Principalmente o advogado criminalista, ele lida com as tragédias humanas. Então, para aquele advogado que pretende ser tribuno do júri, ele tem que respirar o júri. Respirar o júri é entender a legislação, é entender os ritos do júri, é entender um pouco de filosofia, é entender um pouco de psiquiatria. Poesia. É um advogado... Poesia, se você lê poesia, é bom, né? A leitura para o advogado, principalmente do advogado tribuno do júri, ela é um diferencial, porque muitas das vezes o advogado, ele vai se deparar com uma causa em que ele não pode utilizar da tecnicidade, porque ele não tem elementos suficientes técnicos para poder demonstrar que aquela pessoa não cometeu o crime, ou que aquela pessoa, além de, por ter cometido o crime, ela deve ser absolvida. Então ele tem que entender muito da alma humana para utilizar de um discurso ali um pouco mais sentimental. Matou, mas por que matou? E por que ele deve ser absolvido? E aí quando você traz as experiências da literatura, e aí é onde que eu começo a construir esse advogado ideal do plenário do júri, é o advogado que conhece a literatura, é aquele advogado que lê não só as questões de legislação, não só a doutrina, mas quando ele começa a ler outras coisas que falam da alma humana... Sim. Ele conseguindo trazer essa leveza para um plenário que é um campo extremamente pesado, em que a gente está falando de uma pessoa que morreu ou que teve contra si um atentado da sua vida, um outro que está sentado ali no banco dos réus, sofrendo as agrúrias do cárcere, e que a gente sabe que hoje, por mais difícil que seja a gente dizer que uma pessoa deve ser punida, o cárcere, na visão e no formato que é hoje, não recupera ninguém ou quase ninguém, né? Então você jogar um ser humano para viver pior, muito pior do que um animal... pior que vai na dúvida às vezes. Exatamente. Às vezes você sabe que o cara... Você sabe não, porque muitas vezes você viaja no universo do que tem aqui no processo, aí você fala, pô, não tem prova. Mas indo pro júri, muitas vezes uma pessoa é condenada sem prova nenhuma, porque o jurado é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Exatamente. Né? Então é complicado, o júri não é. Então quando você consegue entender essa questão da alma humana, né, e você se tornar esse advogado um pouco mais próximo à alma das pessoas, e você consegue tocar a alma do jurado, muitas das vezes você consegue uma absolvição com a questão sentimental e não com a questão técnica. Por falar em alma, né, eu queria saber de você o seguinte, toda vez que eu vou fazer júri, né, toda vez, é um júri novo, eu nunca vou tranquilo, a gente fica um pouco nervoso assim e tal, tanto que a gente aproveita os cumprimentos, né, para fazer
para quebrar um pouco o gelo, né? Você, faz homenagem ao juiz, o promotor, não sei o quê. Tudo aquilo a gente aproveita, né? Para quebrar um pouco o gelo, né? Eu faço isso, né? A gente usa o quê? 5 minutos, talvez, Sim, por aí. para fazer aquele cumprimento e tal. Eu queria saber o seguinte, antes de fazer o júri, né? Você procura se alimentar bem à noite e tal, dormir bem. Mas bem na hora, assim, de manhã às 7 horas, o júri vai começar 10 horas, 11 horas, né, e tal. Eu queria saber o seguinte, você faz uma reza ou você faz uma macumba? Como que é? Para que você se saia bem nesse Olha, júri. eu tenho por hábito, né, independentemente do dia, se eu tenho júri ou não, quando eu tô saindo da minha cama, eu me sento e antes de colocar o pé no chão, eu procuro ligar a minha alma ao divino. Legal. É a primeira coisa que eu faço. Isso independentemente do dia religião. do Não é júri, macumba, hein? né? Eu creio muito em Deus, né? Então eu procuro ligar a minha alma com o divino. Eu não coloco o meu pé no chão, sentado na minha cama, eu não coloco o pé no chão antes de, né, fazer esse ritual matinal. E aí depois, pedindo a proteção, para que me proteja, para que ilumine a minha mente, para que eu, no meu dia a dia, não seja vítima de injustiça e muito menos cometa uma injustiça, né, de ver um ser humano diferentemente daquilo que eu gostaria que ele me visse. Então, no dia do júri, especialmente, né, eu continuo com esse ritual, mas eu procuro me abster de tantas coisas da minha vida particular, e é onde que eu digo que o advogado ele é um ser humano dentro da sociedade em apartado, porque a gente precisa fazer essa ligação também com o ser humano que a gente vai defender e com aquele outro ser humano que vai ser o julgador, né? Então, eu procuro fazer esse rito, né? Para que quando eu pisar no plenário do júri, eu esteja um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo para poder fazer a minha peroração e a minha defesa. Agora deixa eu só complementar, você fez a pergunta se ele se alimenta bem. Sim. Pô, você tá na frente de um chefe de cozinha. Ele é especialista. Mentira. Ele faz uns manjares aí dos deuses. Puxa, mas deveria no dia que a gente tiver júri você nos auxiliar. Inclusive, na próxima confraternização, já temos aqui o chefe André Nino para vir fazer. Ele é chefe de mão cheia. Pedro, você acredita que eu digo para todo mundo que essa é a minha terapia? Ah, eu acredito. Quando eu entro pra minha cozinha, legal. hoje eu tô divorciado, mas quando eu fui casar, eu falei pra minha esposa, vamos reformar a casa, eu morava sozinho, então, né, apesar da minha casa ser sempre muito bem organizada, mas eu morava sozinho, não tinha nada na minha vida, e aí eu falei pra ela, reforma a casa do jeito que você quiser, mas a cozinha quem vai fazer sou eu, porque é a minha paixão. E eu faço o seguinte, Pedro, eu abro uma garrafa de vinho, Eu faço igualzinho. começo a cortar ali os meus temperos, separar Ele tudo. é alcoólatra, né? E aí, Não, aí eu vou tomando meu vinho com calma. É esse momento que eu me desligo ouvir totalmente. uma musiquinha. Né, um jazz, samba, sei lá, dependendo do dia. E aí é a hora que eu me desligo da advocacia, de todo esse peso da advocacia criminal, né? E aí eu penso somente nos meus temperos, na forma que eu vou montar o prato, porque eu gosto, você já viu vários pratos que eu faço, eu gosto de montar bem, porque a gente começa a comer pelos olhos. Então é mais uma técnica que eu tenho para poder me desaliviar eu posso pouco. atestar, eu fui cozinheiro durante algum tempo, trabalhei como garçom, foram 18 anos na área de alimentação, e das profissões que me deu muito prazer foi a questão da culinária mesmo, e realmente é uma terapia. Eu concordo 100% com você. Mas aqui não é programa da Ana Maria Braga. Mas aqui a Vamos gente é voltar ao tudo. tema, né? Aqui a Ó. gente é tudo. Aqui quem nos assiste quer saber tudo. 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 Inclusive eu tinha um canal, depois eu até vou pensar em reativá-lo, que é o Cozinhando com Direito. Olha, Então Aí, tem legal. muita coisa, quem quiser assistir, cadê o recado? É aqui, quem quiser assistir, tá, vai lá, Cozinhando com Tá vendo? Direito. Isso aqui é maravilhoso. Ah, delícia. Cozinhando com Direito. O que eu fazia? Eu levava os convidados até a minha casa, né? Meu irmão, ele é chefe, eu brinco na cozinha, mas meu irmão, ele é chefe de cozinha mesmo. O cara manja muito, demais. E o Daniel, ele preparava uma refeição. Pra quê? Pra gente fazer o mesmo que a gente tá fazendo aqui, Legal. num bate-papo extremamente leve, a gente trazia um assunto, debatia esse assunto e aproveitando ali Não é? de uma boa culinária. Cozinhando no plenário 5. Não. Pronto, o novo nome. Cozinhando no plenário Na 5. próxima a gente vai trazer pelo menos um salgadinho. Cara. Perfeito. Boa ideia. Entendeu? Eu trago Mas, a olha, frigideira, a gente Mas começa olha, a brincar. o que te leva, Nino,
a escolher lá na hora dos jurados, né, e tal. Então você está começando o júri lá, bababá. Aí vamos lá escolher os jurados, né? O que te leva a escolher a Dona Maria, que levanta-se lá, tá, qual é o seu nome? Dona Maria, não sei o quê. O que te leva a dizer, não quero a Dona Maria, né? O que te leva a dizer, quero a Dona Maria, né? Sim ou seja, é uma escolha que a quero. gente está tão acostumado a responder automaticamente, né? Mas a rigor, ali a gente faz um julgamento, né? Ou seja, eu acho que ali, naquele momento que você escolhe ou não aquele jurado, né? Você faz uma radiografia e ali você traz valores seus, né? Tanta coisa íntima sua, né? Que você coloca naquela pessoa, né? Você sabe que a mão dela vai ser pesada, vai ser uma mão de decisão, né? No entanto, você decide se você quer essa mão ou não, né? Então, assim, você já pensou nisso? Ou seja, o que te leva a dizer não para ela? Bom, vamos lá. Eu tenho técnicas também. Então, acho que toda a minha vida imersa no plenário do júri, ela vem com muita técnica, né? Por isso que eu acredito a mim a quantidade de vitórias que eu tenho tido. Questão da seleção dos jurados. Primeiro de tudo, o advogado ele tem que ter uma análise criteriosa com base no que ele vai defender. Tá. Como eu disse, a depender do plenário, você vai trazer uma questão mais sentimental. E a depender do plenário, como a questão da balística, por exemplo, local de crime, sangue, enfim, vários vetores que você pode utilizar de técnica na defesa do seu plenário, você precisa de uma pessoa mais instruída. Então, o que vai decidir quem eu vou escolher naquele plenário vai depender muito da causa que eu vou defender, a tese que foi selecionada por mim. Porque, de repente, a Dona Maria ela vai me servir, né, só fazendo assim como exemplo, obviamente, sem nenhum desdodo, assim, pela questão do nome, né? Perfeito. Enfim, mas só pra gente falar que Dona Maria é uma pessoa mais simples. Então, para ela, talvez um plenário em que eu vou utilizar uma técnica mais sentimental, ela esteja melhor preparada para decidir aquilo, né? Eu tô falando de um jovem negro que foi morto no meio da favela, que lutou a vida inteira, que teve mãe solteira e tal. Ela é a melhor pessoa a ser escolhida. Agora eu vou trazer uma técnica, né, uma defesa técnica com relação à questão de disparo de arma de fogo, para onde que tem questão de projetil, velocidade em joules. Eu vou explicar tudo isso para uma pessoa que é leiga, mesmo com vídeos, mesmo com pesquisas, ela não vai conseguir entender direito. Sim. Outra questão também, Luciana, hoje em dia nós temos o advento da internet, que a gente tem que utilizar, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então, a gente recebe antes a lista dos jurados. Não custa nada o advogado técnico, diligente, analisar o perfil de cada jurado com base na lista que ele já recebeu. Perfeito. Então, aliás, assim, anteriormente. Você não acha que a gente deveria... de repente polemizar um pouco essa coisa do perfil do jurado, né? A gente, por que vem tão pouca coisa? Eu acho que deveria, né? Nós que vamos escolher o jurado ou não, temos mais informação. Devemos ter um vídeo do cara, né? Tipo, o jurado Zé aí e tal, ele levantou, passa o vídeo dele. Aí ele fala 5 minutos, né? Cerca. Eu gosto disso, a gente, né? Ele poderia já falar de determinados temas, não sei o quê. A gente não conhece muito sobre isso. Será que é de propósito? Será que o legislador quis isso ou é uma falha do legislador? Luciana, a gente, como eu disse, o advogado tem que ser técnico. Se você entende que isso é interessante para você, no momento em que o jurado ele é selecionado, ali, ele é sorteado, você pode fazer tantas e quantas perguntas você quiser. Indefere. Se o juiz quiser indeferir, problema dele, você faz constar na ata. Eu fiz constar na ata, fui até o STJ. Então, aí o que você faz? Você elimina esse jurado e justifica porque você sabe que a gente tem até três recusas sem precisar justificar. E justificando tantas quantas você tiver justificativa. Mas tudo então, isso. Dependendo da situação, se o juiz indeferir as perguntas, excelência, olha, se justifica as minhas perguntas porque o caso trata-se de tal e tal e tal, e uma testemunha que tem um pensamento divergente, por exemplo, me traria um prejuízo. Então eu preciso entender... Aqueles cuidados com os pré-julgamentos, exatamente. Né? E aí, se o magistrado indefere, você faz constar na ata, né? Estou justificando,
né? A justificativa de recusa desse jurado é por causa disso. Se tiver 10 para você recusar, você vai recusar os 10. E aí o que vai acontecer? Não vai ter quórum e aí não vai ter o plenário. Porque ela não deixou ele falar. Exatamente. Não, é agora com essa questão também, dá para você fazer uma análise prévia. Quando você recebe, você tem a lista de jurados daquele plenário que vai atuar naquele mês, entendeu? Mas eu não sei quem é. Você faz uma pesquisa. Se tem 25, você pesquisa os 25. Tá. Desses 25, você vai trazer um dossiê de cada um deles. É o que eu digo, o advogado diligente, o advogado que está mais preocupado. É uma causa que dá para você trabalhar essa questão. Você faz um levantamento. Por quê? Porque hoje na internet a gente tem muita informação. Então você vai entrar lá no Instagram dessa pessoa, você vai ver qual que é o pensamento político dela, Beleza, né? Boa ideia. Então tem muita coisa que o advogado pode utilizar. Muito bom. Isso é só dicas que nós estamos passando aqui Exatamente. hoje. Isso eu vou te falar. O que eu digo aqui hoje para vocês. Que a faculdade não. O meu curso ele vai trazer um material muito gigante. Vai preparar o advogado para o plenário do júri mesmo. Já temos um nome do curso? É só uma pontinha do iceberg. Já temos o nome do curso? Por enquanto é curso de Curso júri. de júri. Curso do júri. Do André Nino. Do André inquérito Nino. até os recursos nas cortes superiores. E cada advogado, eu vou trazer não serei só eu, tem uma seleção de grandes advogados que darão aula lá nesse curso. Muito bom. Então, aí pensando nisso, fazer uma pergunta aparentemente engraçadinha, mas não é. É uma pergunta que realmente tem sentido, né? Vem na esteira do que a gente está falando. Se você fosse fazer um júri, né? Aí você chegasse lá e o juiz, né, te apresentasse lá, né, ao invés de 7 jurados, né? Isso é uma suposição, né? Sim. Claro. E então ele te apresentasse lá, você chegasse e tal, olha, hoje nós não temos jurados. Nós temos o que há de melhor da tecnologia hoje são para você puxar uma cortina. 7 robôs para ser os seus jurados. Como que você hoje, né? Você tem 18 anos de advocacia, né? Um cara preparado, uma pessoa extremamente informada e tal. Você faria esse júri? E por que não faria? É uma veja bem, pergunta... a lei, vamos supor que a lei autorizasse. Então, juiz, eu né? entendi. Numa questão de um exercício. Mas aqui você não hipotético. pensou isso É antes. uma inteligência Aham. artificial, um ciborgue. O que eu estou perguntando é não que você veio sabendo disso. A minha intenção Se é fosse que você pego no responda, contrapé. Você foi pego ali naquele momento, claro, você pode falar, não vou fazer, que é isso e tal. Mas com todo o conhecimento que você tem, a tecnologia, não sei o quê, bababá, e o juiz dissesse para você, olha, está autorizado, doutor, né? Então, desculpe, a gente passou agora para o senhor isso, a lei autoriza que seja feito dessa forma, é o que o senhor tem, tá? Tá lá os seus jurados, né? Você faria? Porque eu fiquei pensando nisso, eu falei, será que eu faria? Eu acredito Ele que não dormiu pensando nisso hoje. Então, e agora, como dizem, né, os mais jovens, agora alugou um triplex na minha cabeça, porque eu vou passar a pensar nisso também. Porque nós temos uma questão aqui, Lucena, que fugiria do que é o extremamente natural. Por quê? Porque quem está julgando é um ser humano semelhante, a lei fala exatamente isso, que quem julga os casos levado para o plenário do júri, de competência do plenário do júri, é um seu igual. Sim. Né? Então, quer dizer, uma tecnologia hoje, daí eu já excluiria a possibilidade, né, dessa hipótese. Não, mas eu falei que a lei autoriza. Então, digamos que ela autorizasse, mas eu já excluiria essa hipótese, né? Mas vamos fazer um exercício hipotético ainda, né, nessa questão. Eu acredito que seria totalmente prejudicial a pessoa. Porque o que a gente está falando aí, vamos colocar aí a questão de uma inteligência artificial. Já tiraríamos a questão da emoção, tá? Com relação à questão do tecnicismo, por mais que o advogado explicasse a questão técnica para uma inteligência artificial e ela iria entender essa questão técnica, né? Sim. Ela ia trazer uma outra justificação para poder entender que aquela pessoa poderia ser condenada. E digo por quê? Porque ela poderia trazer ali dentro de uma pesquisa rápida no próprio sistema a quantidade de pessoas que morrem por violência. E aí ela traria também discursos outros de doutrinas que talvez fugiria do conhecimento do advogado,
em que justificaria uma Mas para condenação. responder, você não iria ter tempo de trazer toda essa polêmica. Exato. Eu te coloquei uma situação assim, você tem que fazer. Uhum. Você faria ou não? Então, eu acabei de responder, eu não faria, porque Não eu faria. entendo que há uma prejudicialidade Tá. aí para a defesa da pessoa, porque não teria como uma inteligência artificial adentrar-se dentro da questão, principalmente do sentimentalismo, e ela teria outras vertentes para poder Pra você ver justificar uma Você condenação vê para como uma é pessoa. polêmico, né? Eu acho que eu faria, sabe? É. Eu faria, faria. Ah, mas você gosta do infinito. Agora, se eu- Você gosta das estrelas. Não, eu entendo. Mas se eu parasse, né? Por isso que eu fiz a pergunta assim, dentro desse tempo, dentro dessa proposta. Se eu parasse para refletir, para trazer os prós e os contras e tal, eu talvez não faria, né? Mas assim, é uma questão de momento. Você faria ou não, tio, ali no susto? Mas, né? eu acho Eu que faria. o fator vivência, experiência, a formação de opinião, emoção e tudo mais, não teríamos aí. O Exato. Nino falou uma coisa certa. Você coloca todo um código penal, código de processo penal, jurisprudência, tudo na cabeça, vamos dizer assim, da inteligência artificial, realmente ela vai buscar coisas em que teorias majoritárias, minoritárias, etc., ela vai trabalhando e pode fazer um combo disso. O jurado, né, ser humano, ele não fundamenta a decisão Sim. dele. Ele vota sim ou não. E o aquele computador? sim ou não, ele só vai depositar a cédula ali do sim ou não baseado na sua experiência pessoal. Sim, E aí que você faz pega uma uma diferença pessoa, muito você grande. pega uma pessoa de 30 anos, a experiência dela não é igual a de 40, que também não é igual a de que tenha 18 anos, 20 anos, entendeu? E aí ele vai depositar ali o voto dele com base nisso, com base naquilo que ele entendeu Sim. daquilo que você disse. Agora você imagina você falando para Robô? por uma inteligência artificial que tem acesso às informações que foram geradas no planeta inteiro, que abastecem a internet. Então, Não, são vários fatores. Vou dar um que me deu agora na cabeça, e isso acontece. Um jurado que tenha vivido uma emoção, por exemplo, dentro do seio da família. Um familiar, não vou falar que tipo de familiar, mas um familiar que tenha tenha cometido o mesmo crime com aquele camarada que está sendo julgado ali. E que ele tenha sido condenado. E que, por exemplo, tenha cometido um suicídio dentro do presídio. Então ele teve uma perda muito grande que às vezes ele não quer que, sabendo que quem está sendo julgado fez a mesma coisa que aquele familiar, mas aquilo pode mudar a opinião dele e trazer um resultado da absolvição. Até a questão do sexo Isso. influencia na decisão. E já falando de uma inteligência virtual, a gente não teria essa diferenciação. Você pega, por exemplo, um caso de feminicídio e você coloca ali sentado como jurado um homem que já foi acusado falsamente de um crime contra Pra uma absolver. mulher, ele vai ter uma tendência a analisar melhor e uma Claro, propensão para claro, absolver. Ele vai claro. falar, opa, não é bem assim que o promotor está falando. Só que do lado dele está sentado uma mulher que já foi vítima de violência Vai doméstica. condenar. O que ela vai fazer? Claro, Ela vai condenar. Então, é essa questão. Ela que eu generaliza, entendo, exatamente. exato. Que eu entendo que seria inviável hoje nós termos um corpo de jurados formado por inteligência artificial. tá. E vem cá. Você trouxe uma outra- polêmica boa, Uma Luciano. polêmica boa. É, Mas assim. Ele quis o- me pegar no Não, contrapé, ele mas eu quis, sou preparado, hein? ele quis. Eu gosto também da Ele é inteligência esperto. artificial, mas né, então a gente tem aqui uns pensamentos com relação. É isso Vem aí. cá, e uma coisa que também, né, você deve se deparar muito, né, com as coisas das algemas no júri, né? Uhum. Você acha que aquilo ali é... Não só no júri, né? Você Uhum. pode até também dar uma esticada nessa resposta. Você acha que tem um certo fetiche das autoridades em colocar algema e tal? Porque às vezes você vê que não é necessário, né? Você fala pro juiz, excelência, mas por que não tirar as algemas? Ah, doutor, mas é que só tem um policial, não sei o quê, o homem pode sair correndo. Você sabe como não vai sair correndo, né? Então, assim, é fetiche isso? É o que é vingança? Por que coloca as algemas? Foucault já diz isso, microfísica do poder. Ah, tá. Então, o que que acontece? Quando você está ali mostrando o seu poder, já é uma questão intrínseca à própria pessoa, tá? E também a demonstrar para o jurado, né, que aquela pessoa já carrega uma certa culpa. Então, eu sou contra não só o uso de algemas, mas também como o uso de roupas do presídio, né? Invariavelmente eu requeiro sempre que não seja utilizada algemas, Claro. e também que a pessoa utilize vestimentas civis para participar do plenário do júri. E ainda mais, por exemplo, aqui, que é onde que a gente mais faz júri, que é no maior tribunal criminal que tem da América Latina. Falar que não tem segurança... Fala.
Aliás, é um texto até já pronto, né? Assim, preparado. E o que você acha que passa na cabeça do juiz? Ou seja, será que os nossos juízes, né? Esses juízes que nossos contemporâneos, né? Que estão aqui embaixo, será que eles vêm de uma outra camada social? Ou será que o quê? Por que eles pensam diferente da gente em relação a isso? Porque eu falo com todos os advogados, né? A gente está dando aula, falamos com os alunos, eles são unânimes, né? Em dizer, não, por que ninguém entende o porquê das algemas, né? Mas o juiz, ele é capaz de justificar que o homem vai sair correndo, vai pular o muro, vai fazer sei lá o que, vai parar não sei aonde, né? E tal. Não é maldade, são maus. O que é isso? Lucena, você também é um advogado experimentado, né? Quantas vezes nós vimos aqui no Brasil algum preso que não estava com algema tentar fugir dentro de um fórum cercado de policiais ali ao lado? Eu, pelo menos, não conheço nenhuma história dessa. Em contrapartida, nos Estados Unidos, a gente vê vários algemados querendo pegar e entendeu? querendo ir então, correndo. Aqui a gente nunca viu. Né? E hoje saiu a decisão, né? Acho que ontem, mas hoje que eu vi na internet, a decisão daquele rapaz que pulou em cima da juíza, condenado a 26 anos. Mas aqui a gente não vê isso. Né? Então não se justifica. Com relação aos magistrados, se você pegar a grande maioria, mas a grande maioria de magistrados, você vai ver que ele foi de família, pouco mais abastada, frequentou Mas não colégios. É porque é mais inteligente que ninguém, não. É Não porque teve tempo e dinheiro. Então, mas eu vou chegar para responder a sua pergunta. Então, são pessoas que vêm de famílias mais abastadas, é pessoa que dificilmente pegou um ônibus na vida, e se pegou, não conviveu com pessoas que vivem na periferia. Então, ele quando assume a cadeira da magistratura, e também isso serve para membros do Ministério Público, que vêm ali da mesma linhagem, é diferentemente de nós. Nós sentamos, quando nós éramos mais jovens, sentava ali no boteco para tomar uma cerveja com o seu Suzé, né? Somos. Quando a gente era um pouco mais jovem, né? Ligeiramente jovens. A gente era um pouco mais jovem. Então a gente sentava ali para tomar uma cerveja com o seu Zé, né? Cresceu com algum cara que se desviou ali e foi para o mundo do crime. Então a gente consegue enxergar a pessoa um pouco mais próximo da sua realidade. É verdade. Da sua realidade. Aquele cara que está julgando, muitas das vezes ele já olha qualquer outra pessoa do povo com uma certa superioridade. Sim. Então ele fala o seguinte, cara, a minha casta é uma e esses réis mortais aí são outros e eu vou me precaver aqui porque para mim são todos animais. Foi preso, é animal, ele tem que utilizar uma vestimenta para que vai diferenciar ele de mim, tá? Ele tem que usar a algema porque mostra a periculosidade dele. Então, esses julgadores, muitas das vezes, eles são condenados. E daí, essa injustiça que eu falei de um caso que eu atuei, em que eu comprovei que por DNA que a pessoa não cometeu o crime e ainda assim ele foi condenado. E isso é verdade mesmo, porque aquele juiz que realmente vem, não precisa vir de periferia, não precisa vir, não é isso. Mas aquele juiz que realmente batalhou, família humilde, o pai trabalhador, mãe trabalhadora, estudou, fez, estudando, e quando se torna juiz, o trato é diferente. A gente sente. A decisão é outra. Você sente a humanidade na você decisão dele. Você falou tudo. Humanidade. Né? Agora, quando você vê um juiz que a qualquer custo quer fundamentar que a pessoa utilize vestimentas para defender ele. Sim. Tal do labeling approach, né? Teoria do etiquetamento. Então você usa algemas. É isso que a gente vê. Né? Então, essas dificuldades, né, que a gente está pontuando aqui, talvez eu acho que elas seriam melhor resolvidas, mais facilmente resolvidas, né? Não, sei lá, não criticando a OAB, mas eu acho que a OAB poderia, talvez com a força e credibilidade que ela tem, né? Eu acho que ela poderia estar mais próxima, né, da busca de solução dessas problemáticas todas que nós pontuamos aqui, né? Você não acha que a OAB precisaria fazer mais isso? Né? Porque quando a gente tem a mão da OAB, né, participando disso, dizendo, olha, isso aqui vamos resolver, vamos, né, com contato com quem de direito lá no tribunal, porque uma coisa é o Nino chegar lá, o Lucena, o Pedro chegar lá e pontuar
né, falhas. Aí seria um caso de assuntos institucionais, aí que poderia ter participação direta. Aí que eu quero perguntar é isso, ou seja, você sem querer, né, porque eu acho que a gente tem que sempre enaltecer a OAB, que é realmente uma instituição de altíssima credibilidade, né? É composta realmente de homens e mulheres dignos, né, e respeitáveis, né? Mas não seria ideal que esses homens e mulheres estivessem mais próximos dessas nossas problemáticas que a gente tanto fala aqui e que tem outras, né, que a gente sabe que com a mão da OAB a gente já não teria mais tantos problemas, né? Sim. Eu sinceramente sinto que a OAB poderia participar mais. Não de forma genérica, né, como ela já participa, mas de forma pontual mesmo. Tá? O que está acontecendo no fórum em relação à júri? Está acontecendo isso. Então eu não vejo muito a mão especificamente, né? Mas aí a pergunta é, deve ou não deve atuar mais nesse sentido? É isso? Exatamente. Eu entendo que, assim, Luciano, fazendo ombros com você com relação ao trabalho da OAB que vem desenvolvendo, principalmente o que é mais próximo nosso aqui do estado de São Paulo, fazendo um excelente trabalho. Sim. Né? Não digo somente dessa gestão, mas também das anteriores. Óbvio que todos teve falhas, todos teve acertos, mas de fato a OAB ela tem que estar mais próxima, cada vez mais, dos reclamos da advocacia. Porque eu entendo qual é a dificuldade da OAB também, porque os reclamos não são poucos, são vários, são muitos, né? Mas aqui, propriamente falando do Tribunal do Júri, eu acredito que deveria ter uma atuação um pouco mais incisiva, porque quando a gente vê agora com o advento da internet várias e várias violações de prerrogativas, ofensas ao advogado, quase sua totalidade é no plenário do júri. Sim. Então, a gente tem que trazer para dentro da nossa instituição esses reclamos e ela, sim, chegar e ter um diálogo com o judiciário, ter um diálogo com os membros do Ministério Público, com a promotoria, no sentido de, olha, vamos, né, achar um meio termo aqui. A gente sabe que principalmente no plenário do júri os ânimos se inflamam e é extremamente natural que isso aconteça, mas a gente tem que ter aqui também uma frente para salvaguardar ali os direitos do advogado, para que ele se sinta seguro em fazer a sua defesa, né? Então eu entendo sim, a OAB ela deve ter um olhar, mirar olhos com um pouco mais de sensibilidade quando se trata das questões de defesa no plenário do júri. Infelizmente, né, Luciana, estamos na reta final, né? O André Nino aqui, podemos chamar mais umas 10 vezes aí, porque tem muita matéria aí pra gente conversar. E você vê como foi rápido esse nosso episódio de hoje? Muito rápido. Foi quando a gente vê, começa, parece minutos, não parece hora. Acabou o tempo. Então, agora que estamos em reta final, gostaríamos de alegações finais. Vamos lá, doutor, faça as suas alegações finais. Bom, não tem como ser diferente, agradecer aqui o convite que me foi feito, extremo prazer de estar aqui, falando daquilo que é a minha maior paixão, que é o plenário do júri, agradecer essa caneca aqui, ali, ó, com o meu nome, né, aqui, recebi a canequinha aqui com o meu nome, isso aqui vai ser guardado com muito carinho. Legal. Obrigado pelo convite, pode me convidar quantas vezes quiser, aqui eu estou sempre à disposição para falar sobre essa paixão que eu tenho, que é o plenário do júri, e dizer aqui um recado para os advogados mais jovens: se você quer ser tribuno do plenário do júri, estude, busque mais a sensibilidade da alma humana, e eu tenho certeza que você será um excelente advogado que vai estar ali fazendo frente com nós, que fazemos esse trabalho aí de quase que diário de defender aquela pessoa que nos constitui, nesse que é o solo sagrado do plenário do júri, onde que forjou e vem forjando muitos e muitos excelentes advogados, advogados criminalistas. É só seguir o seu exemplo e vamos que vamos. E você, Luciana? É isso aí. Então, considerações. Considerações são as seguintes. Obrigado, doutor Nino, pelo seu comparecimento hoje aqui. Nós aprendemos muito e muito teremos a aprender, né, com Vossa Excelência, que realmente é um estudioso, um pensador do tema, né? É um apaixonado. É um apaixonado. E a gente tem mais que agradecer, né, essas pessoas que se debruçam sobre esses temas, que gostam da advocacia, né? E que ficam indignadas com desrespeito para com a nossa classe, né? Eu acho que ser advogado não é fácil, né?
E a gente só brilha, a gente só merece realmente esse rótulo de advogado quando a gente tem um perfil como o seu, e eu estou falando de coração. Sabemos o quanto você é estudioso, é preocupado, é leal, né, é ético, né? Então eu gostaria de deixar registrado a minha admiração por você, agradecer pela aproximação que a gente tem, né? Ou seja, você é um advogado sempre que a gente liga, você atende, não é aquele advogado de, não sei o que, não estou aqui. Hoje eu não posso. Não posso, né? Então, muito obrigado pela sua amizade. Espero que tenhamos sempre, né, muitos eventos para fazer, né, e tal. Certamente teremos. Então, para mim aqui hoje foi muito prazeroso, muito gratificante ouvi-lo, né, e aprender. E também saber que isso que a gente está discutindo aqui vai ficar registrado, vai ser colocado na internet e outras pessoas poderão certamente aprender com tudo o que você hoje disse aqui pra gente, né? Então, muito obrigado de coração por você ter vindo hoje aqui mesmo. Obrigado. Obrigado, tá? meu irmão. Por mim, eu repito todas as palavras que foram dadas. Hoje foi uma aula maravilhosa. É plágio, né? Diz que é plágio, né? Não, mas não tem problema. Mas por vocês eu copio e falo o autor das palavras. Tem aqui, os dois aqui são magníficos, fantásticos. O André Nina aqui. O André Nina aqui veio aqui trazendo uma aula para você que está nos assistindo. Não tem adjetivos para qualificar cada vez o André Nina, que virou um grande amigo, um grande parceiro. E assim, você que assistiu, espero que tenha gostado. Eu espero que você comente muito. Não esqueça, acione o sininho, se inscreva no canal, dê muito comentário, like então, adoidado. Pode falar à vontade, pode escrever, mande para nós, porque colegas que nem o Dr. André Nino são raros. E aqui está um aprendizado aqui de primeira linha. Então, brindar, né? a todos vocês, um brinde para nós e um brinde para vocês que nos assistem. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Plenário 5, sempre ao seu dispor.